Olá, bom dia, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Zenaldo Dourados e o programa Palavra Viva está no ar. Deus lhe abençoe, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela oportunidade que você está me dando de poder estar entrando no seu lar. Muito grato eu fico por essa liberdade, por esse espaço cedido à minha pessoa de poder estar entrando no seu lar. Deus lhe abençoe tremendamente no nome de Jesus. Muito obrigado mesmo, gente. Eu fico assim extremamente emocionado, feliz com essa oportunidade, com essa porta que o Senhor tem nos aberto para que nós possamos passar e propagar o Evangelho, levar a palavra do Senhor até a sua casa, até a sua vida. Eu creio que todos nós somos dependentes, somos necessitados da palavra do Senhor. Todos nós precisamos da palavra de Cristo. Por quê? Porque a palavra de Cristo, ela tem refrigério para as nossas almas, ela tem alívio para o cansado, ela tem renovo para aqueles que precisam ser renovados. E tudo isso nós podemos usufruir somente através da palavra do Senhor. Por isso eu quero te agradecer, por isso mais uma vez eu quero aqui te parabenizar pela sua decisão de nos permitir poder estar entrando no seu lar. O programa Palavra Viva é um programa que tem um único objetivo, assim como nós sempre mencionamos, e vou mencionar isso sempre. E o objetivo único do programa Palavra Viva é ser, da parte do Senhor, um canal abençoador para a tua casa, para a tua família, para todos aqueles que estão ao seu redor. Este é o nosso propósito, este é o nosso projeto. Nós entendemos que fomos chamados por Deus para fazer assim. Então, por isso que nós dedicamos, oferecemos o melhor quando se trata em ofertar ao nosso Deus, tá? Então, eu quero te agradecer você, muito obrigado mesmo. Desejo no meu coração que você tenha tido a semana, mais uma semana de vitória, mais uma semana de bênção. O desejo do meu coração é que nessa semana você tenha de fato usufruído do propósito pleno de Deus para a tua vida, da vontade plena do Senhor para a tua vida, tá? Este é o meu desejo do meu coração. Pastor, eu não consegui mergulhar com profundidade em tudo aquilo que Deus queria para minha vida essa semana. Pastor, falei em tal área, errei nessa área, pequei. Não tem problema. Você precisa saber que Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Deus lhe ama como você é, sabe? A partir do momento que nós oferecemos para Deus o nosso arrependimento, a Bíblia diz que Ele está apto a nos perdoar. Então, se você se arrependeu, não há do que mais você se preocupar. É dar continuidade na obra do Senhor, é dar continuidade servindo a esse Deus que é tão poderoso, esse Deus que é soberano, esse Deus que tudo pode, e que o maior prazer desse Deus, sem medo de errar eu falo isso, o maior prazer do nosso Deus é nos perdoar. Sabe por quê, meu irmão? Porque Ele é apaixonado por nós. Deus é apaixonado por você. Independente da sua religião, independente da sua fé, independente de onde você esteja nesse momento, o que você fez, o que você deixou de fazer. Até mesmo se você for ateu, pastor, eu não creio em Deus, não acredito que Deus existe, tudo bem. Mas mesmo assim, segundo as Escrituras Sagradas, eu posso lhe afirmar, Deus continua te amando. O nosso Pai, o Eterno, o Criador dos céus e da terra, aquele que tudo pode, aquele que quando decidiu fazer, ninguém o impediu e até hoje continua assim, ninguém conseguindo o impedir, Ele lhe ama. Eu queria que você soubesse e que isso ficasse muito claro ao teu coração, que isso ficasse gravado, que isso ficasse impactado no seu interior. Deus lhe ama, você é amado pelo Senhor. Tanto que Ele ama, que a palavra vem dizer que Ele deu o seu único Filho para morrer por todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus demonstrou o amor dele para conosco quando enviou Jesus, seu Filho, a morrer no meu e no seu lugar. Nós nunca fomos merecedores do amor de Deus, queridos, nunca fomos. A Bíblia vem dizer que não há um justo sequer, que todos pecaram e todos foram destituídos, ou seja, afastados. Nós saímos da glória da presença de Deus. Com a morte de Jesus na cruz, no meu e no seu lugar, demonstrando para nós um amor, Ele trouxe também junto com aquela morte algo chamado graça. Sabe o que é graça? Graça é aquilo que eu recebo sem merecer. Graça é um favor imerecido que eu recebo da parte do nosso Deus. É isso que nós recebemos. Então essa graça que nos garante que nós somos sim amados por Deus, que Deus é apaixonado por nós. Esse que tem um governo de tudo, todas as coisas, tem um governo de toda a terra, todo o continente, todos os planetas. Tudo está no governo desse Deus. Ele é apaixonado por mim e apaixonado por você. Eu queria que você entendesse que você é assim amado do Senhor, que Deus é assim apaixonado por nós, tá? Então recebe na sua casa agora o amor desse Deus, a paixão desse Deus,
Recebe na sua casa agora a graça que somente esse Deus pode nos oferecer, que nós podemos servir Ele, nós podemos alcançar Ele, sermos salvos somente através da graça. Graça é essa conquistada na cruz por Jesus. Você sabia que por um homem entrou o pecado no mundo? Sim, através de Adão o pecado entrou, mas também por um homem o pecado foi extinto, ou seja, por um homem nós também alcançamos a libertação do pecado. Qual é este homem, pastor? Jesus, meu irmão. Através de Adão o pecado entra, mas através de Jesus nós alcançamos a graça, o favor imerecido. Então é por isso que eu amo esse Deus, é por isso que eu amo esse Jesus, é por isso que eu sou apaixonado pela palavra, é por isso que eu sou apaixonado por pessoas, por vidas, é por isso que eu tenho um prazer no viver, porque eu tenho um prazer em servir esse Deus. Esse Deus, no qual a palavra dele nos garante que ele perdoa os nossos pecados e joga no esquecimento, e não se lembra mais dos nossos pecados. Você sabia que aquele pecado que você fez há 10 minutos atrás, se você se arrepender, Deus já não se lembra mais dele? Sabia disso? Sabe quando que Deus vai se lembrar dele? Somente quando o diabo vem te acusar, porque o diabo ele é perito em acusação. Se tudo que de tudo que o diabo sabe fazer, do melhor é acusar. Ele é perito em acusação. Sabe quando que Deus lembra do seu pecado? É quando o diabo te acusa e você fica falando: Deus, eu pequei, Deus, eu pequei, Deus, eu pequei, Pai, eu pequei. Então você fica lembrando ao Senhor. Mas a palavra dele nos garante que os nossos pecados ele joga no esquecimento e não se lembra mais. Então, meu querido, eu quero que você entenda algo. Olha aqui para mim que isso é muito sério. Eu quero que você entenda algo. Deus já lhe perdoou dos seus pecados. Se você se arrependeu, se você buscou arrependimento no Senhor, você já foi perdoado. As consequências vêm, lógico. As consequências é resultado de algo chamado lei da semeadura. Plantou, colheu. Mas isso não significa que você não foi perdoado, né? Isso não significa que você não alcançou a graça em Jesus. Muito pelo contrário, você alcançou a graça. Mas as consequências é algo também estipulado por Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz que certamente tudo que o homem plantar, certamente colherá, né? Eu lido com muitas pessoas, e quantas pessoas que eu lido, e pastor, eu não sei o que está entendendo, pastor, eu não sei o que está acontecendo, melhor dizendo, pastor, depois que eu fui para os caminhos do Senhor, depois que eu fui para a igreja, que eu fui servir a Deus, parece que a minha vida ficou mais difícil, parece que a minha vida ficou mais complicada, né? Parece que tudo está mais difícil para lidar. E eu falo, querido, não é porque você foi servir a Deus, está complicado, é porque você está colhendo o que você plantou no mundo. Não é porque nós entregamos a vida para Jesus, que Ele agora vai passar uma vassoura e limpar todo o nosso passado e não vai mais haver consequências. Não, Deus não seria justo conosco fazendo isso. Porque tudo aquilo que nós plantávamos, nós gostamos de colher. Concorda comigo ou não? Quem planta um milho é porque quer colher um milho. Quem planta uma abóbora é porque quer colher uma abóbora. E por aí se vai. Então eu colho aquilo que eu gosto de plantar. Porém, a palavra diz que aqueles que plantam no Espírito, colhem do Espírito. Aqueles que plantam na carne, colhem da carne. Agora, os frutos, eles vêm, eles reproduzem. Agora, o que você precisa entender, eu preciso levar você a entender isso, é que você já foi perdoado por Deus. Então não há mais por que você ficar questionando, não há mais por que você ficar, talvez, fazendo quanto tantas pessoas fazem, pensando em acabar com a própria vida por causa de um erro, por causa de um fracasso. Não, meu irmão, você já foi perdoado por Deus. Dê sequência na sua vida. Você já alcançou a misericórdia em Cristo Jesus. Aprenda isso, por favor. Lembra de Pedro? Pedro nega Cristo por 3 vezes, ele nega Cristo. O evangelista Mateus vem dizer que Pedro amaldiçoa Jesus. Talvez, quando alguém perguntou, você conhece ele? Pedro responde, não conheço esse impostor aí não conheço esse maluco aí não, esse cara é uma fraude, não sei quem é este cara, né? Pedro nega a Cristo, mas a Bíblia diz que Cristo olha para Pedro, e com o olhar de Cristo, não foi um olhar de acusação, foi um olhar de perdão. Pedro sai, chora amargamente, né, as lágrimas do arrependimento, e volta a se encontrar com Jesus e ter uma vida com Cristo. O que eu posso aprender com isso? O que você pode aprender com isso, meu irmão? Presta atenção que nós podemos aprender com isso. Que Jesus tem prazer em nos perdoar. Que Jesus tem prazer sim em nos perdoar. Nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Nada. Entenda isso. Nada separa você do amor de Cristo Jesus. A única coisa que faz separação entre homem e Deus é o pecado, quando não há o arrependimento. Se você pedir perdão,
o Senhor é justo e fiel para lhe perdoar. O Senhor, Ele está apto, pronto a lhe perdoar. E tudo que Ele quer nessa manhã é lhe perdoar. Então, por favor, receba na sua casa agora a graça do Senhor, o perdão do Senhor, a misericórdia do Senhor. Receba na sua casa agora. Seja perdoado por Cristo. Receba isso na sua casa, porque o Senhor tem prazer em perdoar o pecador. Você é pecador? Porque eu sou pecador. Nós somos pecadores. E Cristo, então, tem prazer em nos perdoar. Então receba na sua casa agora o perdão do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Receba aí no nome de Jesus Cristo, porque é tudo isso que nós precisamos, irmãos. É da graça e da misericórdia desse Deus que é tão poderoso, que é tão soberano e que nos ama tanto. Cristo é apaixonado por nós, tá bom? Qual de vocês que talvez está me acompanhando aí agora, que tem um filho, que daria o seu filho para morrer por mim? Eu creio que nenhum de vocês, irmãos, daria o seu filho para morrer por mim. Creio que não. Aquele pai que ama o filho, aquela mãe que ama o filho, não teria essa coragem. Mas o pai teve, Deus teve coragem de fazer isso por mim e por você. E detalhe, não é porque nós merecemos, porque nós nunca merecemos. É somente pelo amor que o pai tem a mim e a você. Tá bom? Deus lhe abençoe tremendamente em nome de Jesus. Se você já compartilhou, muito obrigado por você ser um compartilhador do programa Palavra Viva. Muito obrigado mesmo. Fico feliz com tantos compartilhamentos. Deus abençoe. Pode compartilhar, que quanto mais você compartilhar de forma natural, mais pessoas você vai alcançar e mais pessoas você vai abençoar. Então compartilhe aí para que nós possamos alcançar, para que nós possamos aí levar a palavra do Senhor a maior quantidade de pessoas possíveis. Se você não abriu a sua sala de vídeo, abra aí a sua sala de vídeo. Enfim, tenho certeza que Deus estará aí feliz com a sua ação de estar compartilhando o programa Palavra Viva. Até mesmo porque este programa, irmãos, ele não está no ar para falar de uma placa de denominação ou de uma igreja ou qualquer coisa parecida, não. Vocês que me acompanham sabem que nós falamos aqui da palavra do Senhor, anunciamos a palavra de Cristo. Então este é o propósito. Então, independente se você é luterano, se você é presbiteriano, assembleiano, batista, adventista, católico, enfim, avivalista, independente de qual seja a sua denominação, irmãos, isso não tem a mínima importância para nós, porque para nós o importante é anunciar a palavra do Senhor. Então recebe na sua casa agora a palavra de Cristo sobre a sua vida, sobre o seu coração, em nome de Jesus Cristo, tá bom? E se você quer que mais alguém receba, compartilhe, faça isso. Você compartilhando de forma natural, você será um missionário, um mensageiro do Espírito Santo de Deus, tá? Tenho certeza que Deus conta com o seu compartilhamento. Você que está aí, que ainda não instalou o aplicativo do programa Palavra Viva, não perca tempo não, faça isso o mais rápido possível. Vá lá no Play Store do seu celular e digite lá, Programa Palavra Viva. Lá vai aparecer o nosso slogan e você vai lá aplicar e instalar. E eu tenho certeza que será algo abençoador sobre a sua casa, sobre a sua vida. Por quê, pastor, vai ser abençoador? Sabe por quê, meu irmão? Porque você terá 24 horas de programação. O aplicativo, os programas estão sempre no ar, não para. São 24 horas de programação. Faça isso para você ver quanto você será extremamente abençoado, tá bom? Tenho certeza que se você fazer isso, você não vai se arrepender, tá? Um abraço especial para os meus irmãos do distrito do Riozinho. Grande abraço para vocês. Nós temos uma ótima audiência no Riozinho. Deus vos abençoe tremendamente. Um abraço especial para os meus irmãos da cidade de Espigão do Oeste. Recebo muitas mensagens de Espigão do Oeste. Muitas pessoas acompanham o programa em Espigão do Oeste. Deus abençoe vocês de Espigão. Deus abençoe vocês de Pimenta Bueno. Deus abençoe vocês de toda a zona da mata, começando aqui para o Rolim, Alta Floresta, Novo Horizonte, Nova Brasilândia, todos vocês da zona da mata, até chegar em Costa Marques. Deus possa abençoar vocês tremendamente no nome de Jesus Cristo, tá? E você também, meu irmão, meu amigo, da cidade de Ministro Andreasa. Deus vos abençoe tremendamente. Para mim é um privilégio saber que vocês acompanham o programa Palavra Viva. Onde este programa estiver chegando, que você seja abençoado tremendamente em nome de Jesus Cristo, tá? Para mim é um privilégio poder estar servindo você. E também você, homem do campo, mulher do campo, homem da zona rural, você que é o pecuarista, você que é o agricultor, você que é o fazendeiro, o chacareiro, o sitiante, você que está aí trabalhando duro, no árduo, para que nós possamos aí ter uma carne com qualidade, para que nós possamos ter um arroz com qualidade, para que nós possamos ter uma refeição com qualidade. Nós dependemos de vocês, vocês que são da zona rural, vocês é a nossa força, tá?
Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado mesmo. Meus irmãos da linha 11, nós temos uma ótima audiência na linha 11, na linha 10. Deus abençoe vocês tremendamente em nome de Jesus Cristo, tá? É um privilégio poder estar servindo vocês. E você que me mandou mensagem essa semana, você que me mandou mensagem assistindo o programa Palavra Viva, você que mandou a foto, muito obrigado pela sua mensagem, muito obrigado pela sua foto. Muito obrigado, gente, eu fico muito feliz, eu fico emocionado mesmo, porque eu sei que este programa tem sido abençoador na vida de muitas pessoas. A vocês que me encontram na rua, me encontram no mercado e falam: pastor, é o senhor que apresenta o programa, olha, lá em casa nós assistimos o seu programa e não perdemos. Eu fico muito feliz com isso e graças a Deus são várias pessoas que no decorrer da semana falam: pastor, nós não perdemos o seu programa. Eu fico feliz, tá? Lembrando que o programa Palavra Viva, ele vai ao ar todo sábado a partir das 10h30 da manhã e todos os domingos também a partir das 10h30 da manhã. Então são 2 programas aí, são 2 formas de você ser abençoado, tá bom? Então continue aí conosco que você não vai se arrepender, tá? Amados, dito aqui, feito aqui o bloco inicial, feito aqui a nossa abertura, feito todos os agradecimentos necessários, né? Agora eu quero orar com você e aí eu quero ir para o intervalo comercial, honrar os meus colaboradores, amém? Vamos orar juntos, vamos invocar a presença do Senhor, vamos pedir a Deus que nos abençoe, pedir a Deus que nos fortaleça. Eu tenho certeza que você precisa de oração, não tenho dúvidas disso. Por falar nisso, irmãos, eu sou totalmente necessitado de oração, tá bom? Queria pedir todas as vezes que vocês forem orar, lembra de mim, ora pela minha vida, ora pela minha casa, ora pelo meu casamento, ora pelo meu ministério, ora pela minha vida financeira, enfim, ora pela minha vida, ora pela minha vida espiritual, ora por mim. E eu necessito da oração de vocês, eu necessito que vocês intercedam a Deus por mim, tá bom? Porque eu tenho certeza que todo homem precisa de oração, tenho certeza que você precisa de oração. Eu oro pela vida de um monte de pessoas, então nada mais justo do que vocês também orar pela minha vida, amém? Concordam comigo? Então vamos juntos orar, invocar a presença do Senhor, buscar a face desse Deus, vamos juntos falar com Ele em nome de Jesus, você aí na sua casa e eu aqui no estúdio, amém? Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, Pai, Tu és santo, Pai, Tu és poderoso, Pai, Tu és soberano. Senhor, o Senhor é aquele que não falha, o Senhor é aquele Pai que não erra. Meu Deus, o Senhor é aquele Pai que nos escolheu por um propósito, por um objetivo. O Senhor é aquele Pai que eu creio que desde o ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha, Deus, para as nossas vidas, ó Pai, um propósito, um projeto de salvação. Senhor, se eu estou aqui, Pai, nesta manhã, falando do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu cuidado, do Teu favor, meu Deus, é porque eu fui alcançado por ela. É porque eu fui alcançado pela Tua misericórdia. Meu Pai, é porque eu fui alcançado pela Tua graça e pelo Teu favor. E eu te rendo graças por isso, meu Deus. E eu te agradeço por isso, meu Senhor. Obrigado pelo Teu favor. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pela Tua misericórdia, meu Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em Tuas mãos agora, Senhor, eu coloco essa pessoa que está em casa, acompanhando o programa Palavra Viva. Essa pessoa que agora, Pai, está em casa, Senhor, conectado comigo, Deus, neste programa. Senhor, que essa pessoa agora seja curada, liberta, salva. Senhor, que agora no lar dessa pessoa, na vida espiritual dessa pessoa, meu Deus, Senhor, possa acontecer milagres, ó Senhor. Pai, se houver alguém enfermo agora, que seja curado em nome de Jesus. Se houver alguém agora, Pai, que precisa de uma libertação, que essa pessoa seja liberta agora, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus. Se alguém agora, Pai, que precisa de uma restauração, meu Deus, restaura o amor deste esposo pela esposa, o amor dessa esposa pelo esposo, meu Deus, restaura este casamento, restaura essa família, Senhor, que está, Deus, a ponto de ser destruída. Senhor, por favor, tenha misericórdia, Pai, deste lar, desta família. Tenha misericórdia, meu Deus, desta casa. Senhor, alcança, meu Deus, essa vida agora, Deus, com o Teu favor, com a Tua graça, que é o favor imerecido. Meu Deus, que haja cura, que haja libertação. Senhor, essa pessoa que agora, Pai, acompanha o programa Palavra Viva, meu Deus, que talvez está depressiva, angustiada, oprimida, sobrecarregada. Ó Senhor, entra com providência, meu Deus, e faça aquilo que somente o Senhor tem poder e autoridade para fazer. Meu Deus, muda o quadro, Pai, clínico dessa pessoa. Senhor, eu creio no poder da oração, eu creio, meu Deus, no poder da intercessão. Meu Deus, eu creio em milagres, e eu sei, meu Deus, quando o Senhor quer agir, ninguém pode impedir. Senhor, meu Deus, haja agora nessa casa, haja agora, Pai, nesta causa, Senhor, e faça o impossível acontecer. Ó Pai, em nome de Jesus,
Em Tuas mãos eu entrego essas vidas, em Tuas mãos eu entrego este clamor, em Tuas mãos eu entrego esta oração. E eu peço a Ti, Pai, por favor, em nome de Jesus, aqui que somente o Senhor tem poder e autoridade para fazer, faça, Pai, em nome de Jesus, faça, meu Deus, o impossível acontecer. Para a honra e a glória do Senhor é que eu oro e que eu intercedo por esta casa e por esta causa. Eu creio, meu Deus, no poder da oração e da intercessão, em nome de Jesus, meu Deus. Amém, Senhor. Amém. Amém, meu querido. Amém, minha irmã. Você crê no poder da oração? Você crê no poder da intercessão? Você crê que hoje Deus pode lhe curar? Você crê que hoje Deus pode fazer o impossível acontecer? Você crê nisso? Porque eu creio. Se você não crê, eu creio. Eu creio que hoje Deus pode sim fazer o impossível acontecer na sua casa. Amém? Também na sua causa. Eu creio nisso. Se você crê, dá um amém aí. Dá um glória a Deus. Se você crê, manda um amém aí. Pastor, eu creio, eu recebo em nome de Jesus. Eu tenho certeza que através da minha fé e através do seu posicionamento, o Senhor estará te curando e fazendo sim o impossível acontecer em nome de Jesus. Amém? Você recebe isso aí? Receba então, toma posse na sua casa em nome de Jesus, tá bom? Queridos, eu agora quero honrar aqui 2 dos meus colaboradores. Eu já vou para o intervalo comercial, aí eu já volto com uma palavra, com um estudo tremendo para a sua vida, tá bom? Hoje eu quero falar sobre a fé de Abraão, tá? Então, se você precisa conhecer sobre fé, se você precisa alimentar a sua fé, se você precisa aumentar a sua fé, você vai ficar conectado comigo, você não vai sair daí. Fica comigo, que eu já volto, é muito rápido, tá bom? Mas antes de ir, quero agradecer aqui primeiramente meu amigo João da Pisão, Pisos e Revestimentos. Vai dar aquele acabamento? Está fazendo aquela reforma, quer fazer aquela melhoria no seu lar? Vai lá na Pisão. A Pisão é o lugar onde você vai e você não se arrepende, porque os materiais que lá tem é material tudo, como se diz, top de linha. O atendimento é maravilhoso e um preço que cobre todas as ofertas da cidade, tá bom? Vai lá, tenho certeza que você não vai se arrepender. Você quer um combustível de qualidade? Você quer abastecer bem e com qualidade? Posto Machadão, na verdade é rede de postos Machadão. Graças a Deus, aqui em Cacoal são 4 postos, no Riozinho, ao lado da Havan, na Porto Velho esquina com Pioneiros e também lá no Greenville. Então são 4 postos aí onde você vai, você abastece e sai feliz, porque você coloca combustível com qualidade e um atendimento nota 10, tá bom? Parabéns a toda a família da Rede Postos Machadão, em especial meu amigo, meu irmão Eleandro. Deus abençoe sua vida. O Leandro é um grande empresário aqui em Cacoal, dono da Rede Postos Machadão. Deus lhe abençoe tremendamente em nome de Jesus Cristo, tá bom? Amados, agora eu vou para o intervalo comercial e quando eu voltar, eu tenho uma palavra viva para o teu coração. Fique comigo, não sai daí não, que você não vai se arrepender, tá bom? Deus abençoe e eu já volto. Se você precisa de um espaço para ensaios fotográficos, casamento, aniversário, retiro, confraternização, acampamento e muito lazer, temos o lugar certo para você. Com quadra de areia, campo de futebol, amplo quiosque com churrasqueira às margens de um belíssimo lago. Lugar perfeito para curtir banho e sol. Rancho Deiró, linha 5 km 7, sentido Ministro Andreasa. Faça já sua reserva, 99213-9599. Rancho Deiró, sob nova direção. O restaurante El Sossego é um restaurante contemporâneo que preserva o aconchego de casa. De portas abertas e seguindo as recomendações da OMS, o El Sossego tem todos os dias um variado cardápio de acordo com o seu paladar. Massas, comida da colônia, peixes, cardápio oriental, feijoada, os pratos tradicionais e deliciosas sobremesas. O El Sossego conta com estacionamento exclusivo. Venha almoçar conosco. Anísio Serrão, Centro. Fone 3441-5394. Se você pensou em construir ou reformar, o nome que vem à cabeça é Pirâmide Materiais de Construção. Uma loja ampla, climatizada e confortável para que você tenha mais tempo para comprar. Do básico ao acabamento você encontra aqui na Pirâmide, Universo da Construção. Tudo em parte elétricas, pisos, cimento, areia, pedras, tintas, banheiros e ferramentas. Uma loja completa de Cacoal e região. Temos o menor preço da cidade e ainda cobrimos o preço da concorrência. A Pirâmide quer ver você feliz, realizando o sonho da sua construção com as melhores marcas do mercado. Vem pra Pirâmide, aqui sua obra fica bem mais em conta.
Programa Palavra Viva. Apoio Deputado Cirone Deiró. O deputado que tem um novo olhar para o futuro e trabalha todo dia para ele chegar logo. Aqui no Hipercentral você encontra modernidade, conforto, comodidade, variedades, produtos selecionados e ótimos preços. Tudo pensado para atender bem você e sua família. Hipercentral, o hipermercado feito para você, no Cacoal Shopping. Povo abençoado da cidade de Cacoal e toda a região, na verdade todo mundo, né? Porque esse programa, o programa Palavra Viva, graças a Deus tem uma visibilidade através das redes sociais, né? Assim, fora da dimensão, nós não conseguimos compreender onde esse programa chega, né? Nós sabemos que muitas pessoas de muitas nações são abençoadas através do programa Palavra Viva. Fala isso sem medo de errar. Este programa tem audiência nos Estados Unidos, tem audiência aí além da nação brasileira. Então muito obrigado você, independente de onde você está acompanhando o programa Palavra Viva, do estado que você esteja, Deus lhe abençoe tremendamente em nome de Jesus Cristo, tá? Um abraço especial aí, o estado do Acre, estive com vocês aí e foi um prazer poder ter servido vocês aí, tá bom? Muito obrigado mesmo, Deus abençoe todo o estado do Acre em nome de Jesus Cristo, em especial Pastor Adão, em especial Pastor Brito. Deus abençoe vocês aí, tá? Em nome de Jesus, tá bom? Para mim foi um privilégio poder estar servindo vocês aí, tá? Queridos, eu quero conversar com vocês sobre a fé de Abraão, né? Eu tenho certeza que Deus quer falar ao seu coração. Abra comigo aí na sua casa, a sua Bíblia, Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao versículo número 17. Eu quero ler com você, eu quero ser aqui um canal de Deus. Na verdade, vamos ler do versículo 1 ao versículo 12, tá? Não vamos ter o 17 não. Gênesis 22, do versículo 1 ao versículo de número 12. Pegou sua Bíblia? Já abriu ela? Ainda não? Então até que você pega, até que você abre, eu quero aqui agradecer mais dois dos meus colaboradores. Eu quero começar esse bloco aqui agradecendo meu amigo deputado estadual Cirone Deiró, lhe parabenizando aí pelos mais de 20 milhões de emendas que você enviou aqui para Cacoal e toda essa região. Te parabenizar por 2 anos de mandato aí, tá? Deus te abençoe, muito obrigado por ser um ofertante, um colaborador do programa Palavra Viva. Você é bênção na minha vida. Muito obrigado, tá bom? Também quero mandar um abraço especial para o meu amigo Edenilson do Hipermercado Central. Chegou o final de semana, tá chegando aí festividades, Natal, Ano Novo, quer fazer as suas compras? Hipermercado Central é o lugar. Lá tem sempre promoções maravilhosas, produtos de extrema qualidade e um lugar muito aprazível para que você possa fazer todas as suas compras, tá bom? Vai lá, toda aquela família do Hipermercado Central são pessoas que são ofertantes, que ajudam este programa a permanecer no ar. Então nada mais justo de você fazer essa compra lá, tá? Deus abençoe vocês e Deus abençoe toda a família do Hipermercado Central. Um abraço especial sempre para o meu amigo Lani, o Lani que é o gerente da feirinha. Lani, Deus abençoe, varão. Muito obrigado por tudo que você faz pela gente, tá? Muito obrigado mesmo, tanto você quanto o Edenilson. Um grande abraço para vocês. Gênesis 22, do 1 ao 12, diz bem assim, o versículo número 1 de Gênesis 22. Sucedeu, depois dessas coisas, que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, este respondeu: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que hei de mostrar. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, abardou seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque e seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui, o jumento, eu e o mancebo, ou seja, o garoto, iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. Olha que interessante aqui, irmãos. Presta atenção no versículo 5, eu acho esse versículo muito impactante. Olha como que Abraão diz, olha. Disse Abraão aos moços, eu vou repetir, vocês ficam aqui
que eu, com o jumento, com o garoto, que era o garoto, Isaque, o seu filho, iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Ou seja, Abraão já diz, olha, vai Isaque e vai o jumento. Nós vamos adorar e nós vamos voltar. Agora, qual que era essa adoração? O que Deus tinha pedido aqui? Né? O versículo de número 2 vem dizer que Deus pede a Abraão seu filho. Deus diz a Abraão, eu quero o teu filho, eu quero aquele que você mais ama, o teu filho. Oferece ele sacrifício para mim. Só que Abraão obedece, sabe? E o versículo número 5, você vê aqui Abraão dizendo, olha, nós vamos adorar, mas nós vamos voltar. Gente, isso é uma ousadia muito grande de Deus, é uma fé muito estabelecida no Senhor, né? Porque Abraão já diz, olha, nós vamos, mas nós voltamos. E o versículo 6, dando continuidade, diz bem assim: tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. Tomou também na mão o fogo e o cutelo, e foram caminhando juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo, eis a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. Havendo eles chegado ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali o altar e pôs a lenha em ordem. O amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estendas a mão sobre o mancebo, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negastes o teu filho, o teu único filho. Queridos, vejam bem, se você for ler as Escrituras, se você for ler a palavra, se você for conhecedor da palavra, e se você não for conhecedor, você vai conhecer agora isso que eu vou falar, que alguns homens de Deus, eles têm alguns apelidos, né, maravilhosos, apelidos bons. Por exemplo, Noé tinha um apelido também de justo, era conhecido como justo. Olha que sobrenome bacana, Noé, o justo. Jó, paciência. Toda vez que nós falamos em Jó, nós nos lembramos de paciência. Nós falamos em Davi, nós lembramos do homem segundo o coração de Deus. Olha que interessante, um homem que tinha um relacionamento em profundidade com Deus. Quando nós falamos em Salomão, você concorda comigo que nós falamos da sabedoria? Salomão foi a sabedoria de Deus revelada na terra, né? A Bíblia diz que foi o homem mais sábio que passou por essa terra. Quando nós falamos em fé, muitas pessoas ligam fé a Abraão, né? E Abraão também é conhecido como amigo de Deus. E para você entender, não foi Abraão que disse que Deus era seu amigo, foi Deus que disse que ele era amigo de Abraão. Uma coisa, para você ficar bem mais, para isso ficar um pouco mais claro ao seu coração, para você ter um melhor de compreensão, eu vou ser bem racional aqui para você entender. Uma coisa é eu dizer bem assim: eu sou amigo do Neymar. Pronto, eu vou usar aqui alguém do mundo futebolístico, que eu gosto de futebol e você deve conhecer. Eu sou amigo do Neymar. Beleza, tá bom. Ah, você é amigo do Neymar, tá bom. Outra coisa é o Neymar dizer: olha, o pastor Zenaldo é muito amigo meu. Eu tenho um relacionamento de proximidade com o pastor Zenaldo. Você conseguiu entender como que isso traz um peso diferente? Não foi Abraão que disse que ele era amigo de Deus, foi Deus que disse que ele era amigo de Abraão. Então é o inverso, é o contrário, irmãos. Então Abraão também foi conhecido como um homem que tinha um relacionamento em profundidade, em amizade com Deus. Quando eu falo, por exemplo, sobre liderança, qual foi o maior líder que passou por essa terra depois de Jesus? Lógico, quem foi para você? Se somos de dúvida, se você conhece a Escritura, foi Moisés. Moisés é a inspiração da liderança. Liderou um povo no deserto, um povo difícil, um povo complicado. E Moisés sempre teve estratégia para lidar com aquele povo. Então Moisés, biblicamente aqui falando, é conhecido como um dos maiores líderes que passou por essa terra. Liderou um povo, talvez um povo extremamente difícil, um povo melindroso, um povo complicado. E Moisés amou e liderou aquele povo. Então,
quando eu falo sobre alguns homens de Deus, eles carregavam consigo algumas características que fica mais fácil para que nós possamos detectá-los através da palavra. Agora, quando eu falo sobre Abraão, mesmo Abraão sendo considerado por muitos o pai da fé, questiona-se ser ele o exemplo de maior fé na Bíblia. Por exemplo, se eu fosse perguntar para você, qual é o homem ou o personagem bíblico, a história bíblica que mais você encontra fé? Ou a maior ação de fé na Bíblia? Nós iríamos aqui falar de vários. Por exemplo, Moisés atravessando o Mar Vermelho. Muita fé. Um outro exemplo, Daniel na cova dos leões. Irmãos, a história vem afirmar que os leões, eles se alimentavam somente de carne humana, né? E os faraós, os reis da época, eles deixavam os leões com fome, justamente para que se encontrasse alguém jogasse lá para que os leões pudessem se alimentar. Agora, com Daniel, os leões tiveram que jejuar. Vamos, por exemplo, contar aqui o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles que foram para a fornalha. A Bíblia diz que o rei mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha, ou seja, aumentar 7 vezes mais a temperatura. Mas mesmo assim, aquele fogo não queimou Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Porque eles foram. Então, quando eu vou, porque eles foram para essa fornalha, com fé. Então, quando eu vou olhar para exemplos bíblicos, eu vejo muitos exemplos. Por exemplo, Pedro andando sobre as águas. Que exemplo de fé extraordinário, que exemplo de fé maravilhoso. A sombra de Paulo curando, que exemplo de fé maravilhoso. O lenço curando, que exemplo de fé maravilhoso. Então, quando eu vou olhar para as Escrituras Sagradas, eu vejo inúmeros exemplos de fé que me leva também a questionar se de fato o maior exemplo de fé que nós temos na Bíblia é Abraão. Por que Abraão tem um exemplo também maravilhoso de fé? Porque a Bíblia diz que Deus diz para Abraão: sai do meio da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para um lugar onde eu lhe mostrarei. E Abraão simplesmente saiu do meio daquele povo e foi em direção à terra que Deus iria mostrar para ele, né? Lógico que é um grande exemplo de fé, até mesmo porque Deus ainda não tinha mostrado essa fé, Deus iria mostrar a fé. Conforme Abraão fosse obedecendo, caminhando, Deus iria mostrando para Abraão qual seria a direção dele. Também é sim um exemplo de fé. Não estou dizendo que Abraão não teve fé, muito pelo contrário. Estou dizendo que questiona-se, duvida-se ou discute-se ser o Abraão o maior exemplo de fé na Bíblia. Por exemplo, a fé de Noé, que durante um tempo aproximadamente de 110 a 120 anos construiu uma arca sem nunca ter visto chuva, mas porque Deus disse que iria chover, ele construiu a arca para salvar a sua família. Um enorme exemplo de fé. O cego Bartimeu, quando todos mandaram ele calar, ele clamava cada vez mais. Um excelente exemplo de fé. Então, quando nós vamos olhar para as Escrituras, nós vemos assim muitos e muitos exemplos de fé. Então, tudo isso é questionável. Questiona-se também ser o Abraão o pai da fé. Por que isso é questionável? Porque antes de Abraão existiu Enoque, que andou com Deus e foi levado com Deus. Antes de Abraão existiu Noé, que fez uma ação de fé, um ato de fé extraordinário construindo a arca. Antes de Abraão existiu Jó, que dispensa-se comentários como foi a vida de Jó, o sofrimento de Jó, mas mesmo assim não pecou contra Deus, continuou servindo ao Senhor. Então, antes de Abraão vieram vários exemplos de homens de fé. Então questiona ser ele o pai da fé, porque quem é o pai? O pai é quem cria, né? Jesus era o autor e o consumador da nossa fé. Abraão, ele foi chamado, ele foi conhecido como o pai da fé pelos fariseus. Então existe muito questionamento concernente a isso. Mas pastor, é errado, é pecado dizer que Abraão é o pai da fé? Não estou dizendo que seja errado, que seja pecado. Estou dizendo que tenha questionamentos, que se discute muito sobre isso, que se conversa muito sobre isso, mas não dá para se cravar. Por exemplo, para mim, o maior exemplo de fé na Bíblia, e eu, pastor Zenaldo, né, de todos os exemplos, excluindo de Jesus, porque Jesus não dá nem para se comparar, irmãos, com os homens, não dá. O maior exemplo de fé na Bíblia, para mim, é Pedro andando sobre as águas. Eu amo ver Pedro andando sobre as águas, irmãos. Foi além da física, foi além da naturalidade. Lógico que milagres vai além da naturalidade, mas Pedro foi um exemplo fenomenal. Mas tem pessoas que vão dizer: não, pastor, para mim o meu maior exemplo de fé é Daniel na cova dos leões.
Nossa, e parabéns. Outros vão dizer, não, pastor, para mim o meu maior exemplo de fé é Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Irmãos, que exemplo maravilhoso também. Eu fico entre esses dois, entre Sadraque, Mesaque e Abednego e entre Pedro sobre as águas. Mas são homens que colocaram a sua fé em ação, colocaram a sua fé em prática. E por colocar a sua fé em ação, a sua fé em prática, usufruíram de Deus algo extraordinário. Tanto extraordinário que marcou a nossa história e marca a nossa história até hoje. Então são coisas que eu trouxe aqui sobre Abraão que se questiona. Mas certo é, independente de quem seja o pai da fé, independente do maior exemplo de fé que tem na Bíblia, independente dessas duas circunstâncias, certo é, assim como a gravidade e também a semeadura, a fé é uma lei. Por exemplo, a lei da gravidade. A lei da gravidade não nos permite flutuar, né, aqui na Terra. Então se você, por exemplo, você pode ser um homem de fé, um homem de oração, de intercessão, de jejum, um homem de compromisso com Deus, de santidade, um homem reto para com o Senhor, você pode ser. Mas se você subir em uma altura e você pular, você vai cair. Ninguém vai lhe segurar. Deus não vai enviar um anjo, você vai cair. Por quê? Porque existe a lei da gravidade. Talvez você não pode não se machucar, mas você vai cair. E a lei da gravidade é uma lei estipulada por Deus. Quando ele fez o mundo, ele já criou junto com o mundo a lei da gravidade. A lei da semeadura é uma lei criada por Deus. Se você planta, você colhe. Concorda comigo? Eu gosto muito desse exemplo. A melancia e a abóbora. Ambas, elas vêm de ramas, né? Planta a semente, da semente vem as ramas. A rama da melancia e a rama da abóbora. Mas você nunca vai ver um pé de abóbora produzindo melancia. Talvez você pode estar com vontade de comer uma melancia. Talvez você pode ser apaixonado por melancia. Talvez você pode ser um homem de muita oração, de muita fé. As sementes delas são muito parecidas, tanto a abóbora quanto a melancia é muito parecida. Mas se você plantar melancia, você não vai colher abóbora, você vai colher melancia. Apesar que a semente é parecida, apesar que elas são em ramas, mas aquilo que você planta, você colhe. O que é isso? Lei da semeadura. Plantou, colheu. A nossa vida é assim, irmãos, é assim que nós vivemos. E a fé é uma lei estipulada por Deus. Romanos capítulo 1, versículo 17 diz que o justo viverá pela fé. Então nós que servimos a Deus, irmãos, nós servimos a Deus pela fé. Até mesmo, porque deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já viu Deus alguma vez? Você nunca viu Deus, meu irmão. Talvez você já pode ter visto anjos. Eu já vi anjos, Deus já me deu a graça de ver anjos. Mas eu nunca vi Deus. Eu nunca vi Jesus. Nunca vi. Mas eu creio que eles existem. Eu nunca vi o Espírito Santo de Deus. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus existe. Agora, como que você sabe, pastor? É pela fé, irmãos. Fé não se discute, fé se vive. Tem pessoas, irmãos, que eles querem ficar discutindo com ateus para provar a existência de Deus, como se Deus precisasse disso. Irmãos, veja bem, se Deus precisar de mim para provar a existência dele, que Deus é esse? Não, meu irmão, se Deus quiser fazer, ele faz. Se ele não quiser fazer, ele não faz. É como eu bem sei, se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Pronto, e acabou. Pastor, eu não creio em Deus, é um direito seu. Deus não obriga ninguém a crer nele. Mas deixa eu lhe garantir algo. Pela fé, ele existe. E foi criador de tudo. E um dia nós iremos nos encontrar com ele. Pastor, eu creio que Deus existe. Sabe como que você crê que Deus existe? É pela fé. Então tudo, irmãos, servir a Deus é pela fé. O tanto que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como eu agradar a Deus sem fé, irmãos. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. E tem muitas pessoas, irmãos, que elas não conseguem agradar a Deus, irmãos, porque não tem fé. E algo que é impossível é que não tem como se fazer. Então eu jamais vou conseguir agradar ao meu Deus sem eu ter uma fé em ação. E é por isso que nessa manhã eu quero conversar, eu preciso conversar com vocês sobre a importância de nós termos uma fé sólida no Senhor, uma fé fortalecida no Senhor, uma fé enraizada em Cristo. Até mesmo porque o próprio Jesus nos disse: quando o Filho do Homem retornar, voltar, será que encontrará fé sobre a terra? Jesus fez essa pergunta: será que quando eu voltar, será que eu vou encontrar fé sobre a terra? E quando eu olho para essas perguntas, esses questionamentos, eu fico a pensar: como está a sua fé? Como está a sua vida com Deus? Como está o seu relacionamento com Cristo? Tudo isso, irmãos, é importante, é fundamental, é necessário.
Você ia entender que o justo viverá pela fé. Nós precisamos viver pela fé. Fé em quem? Fé em Deus, irmãos. A nossa fé precisa ser uma fé prática, uma fé em ação. A nossa fé é seguida de obras, porque a Bíblia vem dizer, Paulo vem dizer, irmãos, na carta aos Romanos, que sem obras, que a fé sem obras é uma fé morta. Então eu tenho fé e junto com a minha fé acompanha as obras. Você quer ver algo? Eu creio que a grande maioria de vocês sabe que nós temos um projeto de ação social. Nós trabalhamos com moradores em situação de rua, usuários de drogas, alcoólatras, pessoas que são viciadas em remédios. Nós trabalhamos com esse público de pessoas que, diga-se por sinal, é uma bênção em minha vida. E um grande abraço para todos vocês aí, nossos alunos da comunidade terapêutica Família Ágape, né? Deus abençoe vocês, meus filhos. Enquanto o mundo vê neles bandidos, enquanto o mundo vê neles pessoas imutáveis, enquanto o mundo enxerga neles pessoas sem futuro, pessoas que são ladrões, bêbadas, enquanto o mundo enxerga nele a escória da sociedade, sabe como que eu os enxergo? Eu os enxergo como empresários, sacerdotes, líderes, ministros de louvores, pastores, homens de Deus. Eu enxergo neles, irmãos, homens com potencial de servir a Cristo. Agora, como que eu enxergo isso? Através da fé. Porque eu não olho com os olhos carnais, eu olho com os olhos espirituais. Então, onde você está enxergando uma prostituta, eu, como homem de Deus, estou enxergando uma grande serva do Senhor. Então, onde você enxerga um presidiário, eu enxergo ali um missionário de Cristo. Então, onde você enxerga um alcoólatra ou um viciado em drogas, eu enxergo ali um médico, um advogado, um juiz. Por quê? Porque eu olho com os olhos da fé e eu sei o que Deus tem que é para essas pessoas. Não é esse mundo que eles vivem, porque eles estão em estado de pecado e de cegueira e principalmente de doença. Mas eu creio no Deus que liberta, faz milagres e faz o impossível acontecer. Por isso, independente da fase que você esteja vivendo hoje, independente do que você esteja passando, pelos olhos da fé, eu vejo você prosperando em Cristo Jesus. Eu vejo você sendo mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu vejo você sendo em Cristo Jesus uma referência aonde você está, meu irmão. Eu vejo isso, sabe por quê? Porque um dia Deus enxergou isso em mim. Por mais que a minha vida estava acabada, destruída, Deus enxergou em mim um homem com potencial para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas e ajudar as pessoas. É por isso que eu faço isso, porque um dia alguém fez isso por mim. Então nada melhor do que eu executar aquilo que um dia alguém executou por mim. E eu acredito em você. Eu acredito que você nasceu para dar certo. Eu acredito que você nasceu para ser um grande homem e uma grande mulher de Deus nessa terra, que vai fazer a diferença em nome de Jesus. Receba isso na sua vida, receba isso no teu espírito, em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Você toma posse disso? Então toma posse disso em nome de Jesus, meu irmão. Você não é o que o mundo diz que você é. Você não é o que as pessoas querem que você seja. Você é um servo do Deus Altíssimo. Você é uma serva do Deus Altíssimo. Você é aquele e aquela que nasceu para dar certo, meu irmão. Você é aquele que nasceu para prosperar em Cristo Jesus. Pela fé, eu profetizo isso para você em nome de Jesus. Amém? Receba isso na sua casa. Receba isso no seu coração em nome de Jesus Cristo. É pela fé. Eu vivo pela fé. Eu sirvo a Cristo pela fé. Eu obedeço pela fé, eu ando pela fé. Fé em quem? Fé em Cristo Jesus. Está conseguindo me compreender? Está conseguindo entender o que Deus quer falar com você nessa manhã? Está conseguindo? Se você estiver conseguindo, dá um amém aí, dá um glória a Deus aí em nome de Jesus, amém? Outra coisa, se você ainda não compartilhou o programa, compartilhe o programa. Quantas pessoas precisam aprender sobre isso, ouvir este estudo? Quantas pessoas precisam ser edificadas através deste estudo? Então compartilhe aí, para que mais vidas sejam abençoadas em nome de Jesus Cristo, tá bom? Se você ainda não instalou o aplicativo do programa Palavra Viva, faça isso o mais rápido possível. Lá nós temos lá mensagens extraordinárias, vídeos, clipes, enfim, algo assim, um produto assim abençoador para você, tá bom? Tudo nós temos lá nesse aplicativo é para abençoar a sua vida, tá? Amados, eu vou para o intervalo comercial, mas eu já volto, é tudo muito rápido. Fique comigo, fique conectado comigo que você não vai se arrepender. Mas antes de ir, deixa eu agradecer aqui meu amigo Enivaldo da Pirâmide de Materiais de Construção. Vai construir, vai reformar? A Pirâmide é, sem sombra de dúvidas, o melhor lugar, tá bom? Deus abençoe toda a família Pirâmide de Materiais de Construção. Um grande abraço para toda a família, Dona Edna, seu Enivaldo, enfim, toda a família Bussola. Deus abençoe vocês, tá bom? E chegou a hora do almoço, talvez está com aquela fome, né? Restaurante El Sossego é o melhor restaurante de Cacoal e região, irmãos, não tenho dúvida disso. Olha, um alimento com extrema qualidade, feito com muito amor, com muito carinho
pronto para nos atender da melhor maneira possível. Então, ambiente climatizado, ao término uma sobremesa maravilhosa, um cafezinho da hora. Então, o restaurante El Sossego é uma das empresas que eu tenho o prazer em mencionar aqui, porque é bênção nessa cidade e nos serve com o melhor que eles têm, tá? Deus abençoe toda a família do restaurante El Sossego, em especial meu amigo Credivaldo e toda a sua família, tá bom? Deus vos abençoe tremendamente em nome de Jesus. Amados, eu vou para o intervalo comercial e eu já volto. É tudo muito rápido. Fiquem comigo que eu volto dando continuidade neste estudo, tá? Um grande abraço e fiquem com Deus. Programa Palavra Viva. Apoio Deputado Cirone Deiró. O deputado que tem um novo olhar para o futuro e trabalha todo dia para ele chegar logo. Aqui no Hipercentral você encontra modernidade, conforto, comodidade, variedades, produtos selecionados e ótimos preços. Tudo pensado para atender bem você e sua família. Hipercentral, o hipermercado feito para você no Cacoal Shopping. O restaurante El Sossego é um restaurante contemporâneo que preserva o aconchego de casa. De portas abertas e seguindo as recomendações da OMS, o El Sossego tem todos os dias um variado cardápio de acordo com o seu paladar. Massas, comida da colônia, peixes, cardápio oriental, feijoada, os pratos tradicionais e deliciosas sobremesas. O El Sossego conta com estacionamento exclusivo. Venha almoçar conosco. Anísio Serrão, Centro. Fone 3441-5394. Se você pensou em construir ou reformar, o nome que vem à cabeça é Pirâmide Materiais de Construção. Uma loja ampla, climatizada e confortável para que você tenha mais tempo para comprar. Do básico ao acabamento você encontra aqui na Pirâmide, Universo da Construção. Tudo em parte elétricas, pisos, cimento, areia, pedras, tintas, banheiros e ferramentas. Uma loja completa de Cacoal e região. Temos o menor preço da cidade e ainda cobrimos o preço da concorrência. A Pirâmide quer ver você feliz, realizando o sonho da sua construção com as melhores marcas do mercado. Vem pra Pirâmide, aqui sua obra fica bem mais em conta. Se você precisa de um espaço para ensaios fotográficos, casamento, aniversário, retiro, confraternização, acampamento e muito lazer, temos o lugar certo para você. Com quadra de areia, campo de futebol, amplo quiosque com churrasqueira às margens de um belíssimo lago. Lugar perfeito para curtir banho e sol. Rancho Deiró, linha 5 km 7, sentido Ministro Andreasa. Faça já sua reserva. 99213 9599. Rancho Deiró, sob nova direção. Povo abençoado da cidade de Cacoal e toda a região, bom dia, paz do Senhor Jesus. Falei para vocês que nós voltarmos rápido, pois é, o programa Palavra Viva já está no ar e voltamos para abençoar a sua vida. Lembre-se que nós estamos falando sobre fé de Abraão. E aí eu trouxe para vocês o histórico, dizendo para vocês que muito se contesta sobre isso, que muito se conversa sobre isso, que não dá para afirmar ser Abraão o pai da fé, que não dá para afirmar ser Abraão o maior exemplo de fé na Bíblia, porque a Bíblia é repleta de exemplos de fé, de homens que passaram por essa terra e marcaram a história de uma geração através da sua fé, tá bom? Abraão é só mais um deles que também é um exemplo a ser seguido. Agora, quando eu falo sobre Abraão, olha como que Abraão ele demonstra sua fé em Deus. Olha que interessante. Quando Deus ele chama Abraão para oferecer Isaac como sacrifício, Deus fala: Abraão, eu quero aquele que você mais ama, eu quero o seu único filho. Olha que exemplo de fé maravilhoso. Aquele a quem você ama, oferece ele em sacrifício para mim.
Abraão toma algumas atitudes, algumas ações que nos traz muito admiração, um impacto muito grande. Porque a primeira coisa que Abraão faz, irmãos, é obedecer de imediato. Quando Deus pede Isaac como sacrifício, Abraão não fica questionando a Deus, Abraão não fica negociando com Deus, Abraão não fica discutindo com Deus, inventando desculpas para o Senhor. Quando Deus chega e fala: Abraão, eu quero aquele que você mais ama, o teu filho, o teu único filho, de imediato Abraão vai oferecer. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos alcançar em Deus aquilo que Deus tem para nós? É porque nós queremos questionar tudo, meu irmão. É porque nós temos dificuldade em obediência, em posicionamento, em atitude. É porque quando Deus fala conosco, nós ficamos tentando negociar com Deus. Irmão, Deus não erra. Deus, quando Ele pede algo para mim, irmãos, é simplesmente porque Ele quer me abençoar. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que aqueles que semeiam chorando, certamente colherão com júbilo, com alegria. Você quer colher com alegria? Semeia no tempo de sofrimento, de angústia. Porque aqueles que semeiam com lágrimas, porque tem semente que é com lágrimas. Vocês acham mesmo que essa semente aqui não foi uma semente que Abraão foi com lágrimas? Meu filho, né? Você acha mesmo que a semente não doeu o coração de Abraão quando Deus pediu a Abraão: eu quero o teu filho, o teu único filho? Certamente doeu, porque Abraão é um ser humano como eu e você. Então certamente foi doloroso para ele, foi doído, foi árduo. Mas mesmo sendo árduo, mesmo sendo doloroso, ele decidiu ofertar Isaac para Deus. Quantas coisas que Deus me pediu a mim, eu, pastor Zenaldo, eu fiquei tentando negociar com Deus. Deus, isso não, Senhor, não tem como ser aquilo, não tem como ser aquela outra coisa. Senhor, isso aqui é tão importante para mim. Então tem coisas que Deus pede para nós e nós ficamos tentando negociar, ou algumas vezes até procrastinando com Deus, dando um tempo a mais para ver se Deus vai voltar atrás, ver se Deus vai se arrepender, ver se Deus não vai mais pedir aquilo. Algumas vezes nós ficamos assim, irmãos. Algumas vezes somos assim. Abraão não. Abraão, Deus falou com ele num dia, no outro dia ele já falou para os seus funcionários: olha, nós vamos oferecer um sacrifício. Então é um exemplo de fé maravilhoso, não ficou discutindo com Deus. Uma outra coisa que eu acho fenomenal foi que Abraão, ele não comentou com Sara, que era sua esposa. Agora você imagina Abraão chegando para Sara e dizer: Sara, sabe aquele filho que nós esperamos mais de 25 anos? Sabe aquele filho, Sara, que nós amamos, que é Isaac? Sabe, Sara, o filho da promessa que Deus nos falou que iria nos prometer? Pois é, Sara, Deus nos pediu ele. Qual você acha que seria a reação de Sara? Na hora, meu irmão, Sara iria, como se diz, empinar a carroça e iria dizer: Abraão, você ficou louco? Velho, você já está caducando. Deus nunca aceitará um sacrifício humano. Deus te pediu outra coisa, Isaac não foi. Então Abraão teria agora um problema na sua casa com Sara. Abraão agora teria um grande problema para resolver. Então ele nem com Sara comenta, ele só comenta: Sara, eu vou oferecer um sacrifício e vou levar Isaac comigo. Mal sabia Sara que Isaac era o sacrifício. Agora você imagina Isaac voltando para casa, e quando a Sara pergunta: ei, meu filho, como é que foi o sacrifício? E Isaac falou: né, mãe, o sacrifício seria eu. Você imagina o desespero de Sara. É, mãe, o sacrifício seria eu, a senhora só não sabia. Mas Abraão, irmãos, por não talvez permitir que Sara tente impedir ele oferecer esse sacrifício, ele nem com Sara comenta. Ele já vai direto oferecer o sacrifício a Deus. Ele já vai direto na obediência. Primeiro ele obedece de imediato. A mesma coisa foi com Noé. Quando Deus disse com Noé que era para Noé construir a arca, Noé não ficou procrastinando, Noé não ficou duvidando, questionando, ou talvez tentando negociar com Deus. O nosso maior erro algumas vezes, irmãos, é que nós queremos ter uma fé prática, mas nós queremos o tempo todo estar negociando com Deus, o tempo todo tentando fugir daquilo que Deus tem que quer para as nossas vidas, porque o que Deus tem que quer para mim, eu só recebo pela fé, uma fé com ação. Eu coloco a minha ação em prática, eu recebo. E tem muitas coisas que é chorando, tem muitas coisas que é debaixo de lágrimas, que me traz dor, mas eu obedeço porque eu sei quem foi aquele que me prometeu. Eu tenho um ditado que eu menciono sempre, eu digo assim: meu irmão, quem convida paga a conta. Se Deus mandou você ir, meu irmão, vai. Se Deus mandou você fazer, faça, Ele vai fazer acontecer. Deus não é irresponsável para com você, não é. Se Ele lhe convidou para fazer, simplesmente obedeça, faça, que o impossível vai acontecer. Agora, por favor, obedeça. Tem pessoas, irmãos, que ela está na igreja há
mais de ano na igreja, parece que a palavra é sempre a mesma, sabe por quê? Porque ela nunca conseguiu mudar de nível. Ela não conseguiu ir para uma outra fase. E Deus, irmãos, enquanto você não mudar de fase, Ele continua falando a mesma coisa com você. Abraão obedece de imediato. Abraão não comenta com Sara porque não queria que ninguém impedisse ele de levar essa oferta e sacrifício ao Senhor. E Abraão, interessante que quando Abraão chega perto do monte, quando Abraão ele vislumbra o monte, quando ele enxerga o monte, olha o que ele fala para os seus servos: servos, fiquem aqui, que eu vou até aquele monte oferecer o sacrifício. Dei-me a lenha, dei-me o cutelo, dei-me o fogo e o jumento. Isaac, vamos comigo. Então foi Isaac e Abraão, o jumento, a lenha e o cutelo. O tanto que Isaac questionou: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, o cutelo, tudo pronto, mas cadê o sacrifício? E Abraão disse: meu filho, Deus proverá. O que me chama a atenção é a ação de Abraão em deixar os seus empregados afastados, não levar consigo. Por que Abraão não leva os empregados com ele? Porque os empregados nunca tinham visto sacrifício? Não. Lógico que os empregados já tinham visto Abraão oferecer sacrifício. Esses homens andaram muito tempo com Abraão. E oferecer sacrifício era algo natural para Abraão. Abraão tinha um relacionamento próximo com Deus. Então Abraão era aquele que constantemente oferecia sacrifícios a Deus. Abraão não tinha dificuldade em oferecer sacrifícios a Deus. Só que naquele dia eles não vão ver esse sacrifício. Por quê? Porque se eles vão junto com Abraão, provavelmente quando Abraão começar a amarrar Isaac, eles não iriam deixar. Eles iriam segurar Abraão, iria discutir com Abraão e dizer: não, o senhor não vai matar seu filho. Jamais nós vamos permitir o senhor fazer isso. O senhor está ficando louco. O que o senhor está falando não tem nexo, não tem sentido. O senhor não vai fazer isso. Então eles poderiam talvez querer impedir Abraão de oferecer aquele sacrifício. Então tudo que talvez poderia impedir Abraão de oferecer sacrifício, pela fé, Abraão foi deixando para trás. Pela fé, Abraão foi se livrando. Primeiro não comentou nada com Sara. Depois não deixou os empregados irem junto com ele. E uma outra coisa que me chama a atenção é que Abraão garante para Isaac que Deus tinha providência. Deus diz: meu filho, Deus providenciará. O milagre vai acontecer. O sacrifício vai chegar. Algo vai acontecer. Quando no versículo 5, como eu já bem disse no bloco anterior, quando eles estão indo, ele diz: nós vamos, mas vamos voltar. Abraão sempre soube que ele voltaria com Isaac. Abraão sempre soube que Isaac, de alguma forma, se ele sacrificasse, Deus iria ressuscitar, algo Deus iria fazer, mas que Isaac voltaria com ele, até mesmo porque Abraão sabia que Isaac era o filho da promessa. E Abraão sabia que Deus não mentia, que Deus não errava e nem se enganava. Então Abraão tinha tudo isso já no seu coração. Então o que Abraão faz? Meu filho, Deus providenciará, o milagre vai acontecer. O pai garantiu para o filho que o milagre iria acontecer. O que falta em mim e o que falta em você algumas vezes, irmãos, é justamente isso. É tomar posse das promessas que Deus tem, que é para as nossas vidas, meu irmão. É tomar posse daquilo que Deus já garantiu para nós. Agora, como que eu tomo posse disso? É pela fé, meu irmão, é pela fé. É pela fé que eu tomo posse disso, irmãos. É pela fé que eu recebo isso da minha vida. É pela fé que eu me revisto disso. Há um tempo atrás, eu lendo sobre a biografia de Policarpo de Esmirna, um dos grandes homens de Deus dos primeiros séculos, discípulo de João, e quando eu estava lendo a biografia daquele homem, eu fiquei assim impressionado, porque naquela época começou-se a perseguição à igreja, e principalmente perseguição daqueles que anunciavam o evangelho, daqueles que falavam do amor de Cristo. Começou essa grande perseguição contra essas pessoas, e Policarpo era um desses homens que pregava, anunciava a palavra, que era fiel a Deus, que era fiel a Jesus, que era fiel à palavra. Policarpo era um desses. E essa perseguição agora começa. E os soldados agora chegam à casa de Policarpo e diz, Policarpo morava em Esmirna, Policarpo de Esmirna. E esses homens agora chegam até a casa de Policarpo e encontram Policarpo orando. E eles agora convidam Policarpo e falam: olha, o rei quer lhe ver. E quando eles estão indo com Policarpo muito educado, muito gentil, um senhor de idade, e Policarpo agora fala com aqueles homens: olha, vamos sim se encontrar com o rei. E quando aqueles homens estão conduzindo Policarpo, o comandante do exército chega e fala: Policarpo, deixa eu dar um conselho para o senhor. O rei deu um decreto: todos aqueles que não servem a ele, que servem a qualquer outro tipo de Deus, é para ser decapitado ou jogado em uma fornalha.
Se o senhor não negar o seu Deus, ele vai fazer isso. Eu vou dar um conselho para ti. Quando chegar na presença do rei, se ele perguntar se você nega a Deus, só diz que nega. Fala somente assim, ó, eu nego a Deus. Você volta para sua casa e continua servindo a ele. Ele quer apenas ouvir você dizer que você nega a ele. Policarpo ouviu aquele conselho, ficou em silêncio e eles continuaram a sua jornada. E aquele comandante pensou, pronto, consegui convencer Policarpo, ele vai negar a Deus. Aí assim eu posso trazer ele com vida. Porque o comandante gostou da forma que ele era, da educação, né? da gentileza dele. Algo que Policarpo fez agradou o coração daquele comandante. Quando Policarpo chega até a cidade onde está o rei, ele é conduzido agora à presença do rei. E o rei agora diz, olha, eu quero simplesmente saber de uma coisa a seu respeito. Você nega o seu Deus? Policarpo de cabeça baixa. O rei pergunta mais uma vez, você nega o seu Deus? Policarpo levanta a cabeça e diz para aquele rei, meu senhor, há 86 anos eu sirvo esse Cristo. Mal nenhum ele me fez. Como eu agora poderia negar o Salvador da minha alma? Ele diz, não, eu não nego meu Deus. E o rei diz, se você não negar, a sua pena será jogada. Será que nós iremos jogar você numa fornalha? E ele repetiu, há 86 anos eu sirvo esse Deus. Mal nenhum ele me fez. Como eu agora poderei negá-lo? Por favor, pode me jogar na fornalha. E então, os soldados ali, alguns com lágrimas, pegam Policarpo e o jogam na fornalha. Homens de fé passaram por essa terra e fizeram a diferença. E nos impacta até hoje, irmãos. Homens que nos motivam até hoje a servir a esse Deus. Homens que deram a vida por esse evangelho. Homens que deixaram de ver o seu próprio viver, seus próprios sonhos pelo evangelho. Que Deus possa olhar para mim, que Deus possa olhar para você e encontrar em nós uma fé estabelecida no Senhor. Uma fé enraizada em Cristo. Uma fé fortalecida em Cristo. Sabe por quê? Porque o justo viverá pela fé. Que nós possamos viver pela fé. Que Jesus, ao voltar para arrebatar a igreja, possa encontrar em mim, encontrar em você, uma fé plena nele, uma fé estabelecida nele, uma fé inegociável nele, uma fé enraizada segundo as escrituras dele. Tá bom? E assim, eu encerro mais uma vez esse estudo de hoje. E o desejo do meu coração é que você tenha sido abençoado nesta manhã, que você tenha sido fortificado, consolidado com esse estudo. O desejo do meu coração é que Deus tenha falado ao teu coração através da minha vida. Assim eu fico feliz, tá? Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua credibilidade, obrigado pelo tempo que você esteve comigo conectado no programa Palavra Viva, tá bom? Deus lhe abençoe tremendamente em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde. Que o Senhor o trate com bondade e com misericórdia. Que o Senhor olhe para você com amor e te dê a paz necessária. Uma semana de bênção, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um abraço. Programa Palavra Viva. Apoio Deputado Cirone Deiró. O deputado que tem um novo olhar para o futuro e trabalha todo dia para ele chegar logo. Se você pensou em construir ou reformar, o nome que vem à cabeça é Pirâmide Materiais de Construção. Uma loja ampla, climatizada e confortável para que você tenha mais tempo para comprar. Do básico ao acabamento você encontra aqui na Pirâmide, Universo da Construção. Tudo em parte elétricas, pisos, cimento, areia, pedras, tintas, banheiros e ferramentas. Uma loja completa de Cacoal e região. Temos o menor preço da cidade e ainda cobrimos o preço da concorrência. A Pirâmide quer ver você feliz, realizando o sonho da sua construção com as melhores marcas do mercado. Vem pra Pirâmide, aqui sua obra fica bem mais em conta.
Se você precisa de um espaço para ensaios fotográficos, casamento, aniversário, retiro, confraternização, acampamento e muito lazer, temos o lugar certo para você. Com quadra de areia, campo de futebol, amplo quiosque com churrasqueira às margens de um belíssimo lago. Lugar perfeito para curtir banho e sol. Rancho Deiró, linha 5 km 7, sentido Ministro Andreasa. Faça já sua reserva. 99213 9599. Rancho Deiró, sob nova direção. Aqui no Hipercentral você encontra modernidade, conforto, comodidade, variedades, produtos selecionados e ótimos preços. Tudo pensado para atender bem você e sua família. Hipercentral, o hipermercado feito para você no Cacoal Shopping. O restaurante El Sossego é um restaurante contemporâneo que preserva o aconchego de casa. De portas abertas e seguindo as recomendações da OMS, o El Sossego tem todos os dias um variado cardápio de acordo com o seu paladar. Massas, comida da colônia, peixes, cardápio oriental, feijoada, os pratos tradicionais e deliciosas sobremesas. O El Sossego conta com estacionamento exclusivo. Venha almoçar conosco. Anísio Serrão, Centro. Fone 3441-5394.